Bem-vindo, defensor da saúde, bem-vinda, defensora da saúde. Se você está nesse vídeo aqui, porque você está procurando uma informação muito importante. Por que diabéticos podem emagrecer? Acabam emagrecendo muito. E responder essa pergunta é fundamental, porque me fazem o tempo todo. E tem um risco à saúde, um risco de morte muito importante relacionado a isso. E eu quero detalhar isso nesse vídeo aqui. Se você está por aqui e você se interessa pelo assunto, é bem possível que você já percebeu, já viu vídeos mostrando que diabetes tipo 2, por exemplo, faz a pessoa engordar. Diabetes tipo 1 faz a pessoa emagrecer. Eu quero te explicar exatamente o que está por trás disso e qual é o risco que você tem relacionado a tudo isso que está envolvido aqui, todos os conceitos envolvidos aqui nesse vídeo. Então, se você curtiu essa história aqui, já deixa aí sua curtida e compartilha esse vídeo porque você ajuda o canal a ser encontrado por pessoas que estão estudando como você, e eu vou contribuir muito aqui com o teu conhecimento agora. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer nesse vídeo, para você entender por que diabetes emagrece, pode levar a emagrecimento, é entender a ação da insulina. Veja bem, um diabético tipo 1, normalmente, do nada, começa a perder muito peso. O diabético tipo 2 vai aumentando o peso ao longo dos anos e nem percebe, uma tremenda armadilha isso aí. Quando vê, está diabético tipo 2 e está muito acima do peso. Então é muito comum diabetes tipo 2 estar relacionado a ganhar peso, ganhar gordura, e diabetes tipo 1 está relacionado a perder peso, eliminar gordura. A pessoa emagrece muito. Ok. Por que isso acontece? Por causa da insulina. Você precisa entender a ação da insulina. A insulina é um hormônio que diminui glicemia, diminui açúcar no sangue, ou glicose no sangue, para ser mais específico. Então o que acontece? Se a minha insulina aumenta, essa insulina aumentada faz com que glicose do sangue seja retirada e vá para uma estrutura do corpo chamada célula, para cada célula do nosso corpo para ser queimada e gerar energia. Isso é algo muito importante. Então, quando eu tenho aumento de insulina, esse processo acontece normalmente, glicose sai do sangue, vai para dentro da célula, então a glicemia baixa. Agora, se eu tiver um problema na produção de insulina, isso acontece com o diabético tipo 1, ou um problema na ação da insulina, isso acontece com o diabético tipo 2, o que acontece é que a minha glicemia no sangue se mantém mais alta. Ok, o diabético tipo 2 é levado a comer de tudo, comer sem se preocupar com a quantidade de carboidrato que está ingerindo, comer qualquer hora do dia, comer de 3 em 3 horas. Isso faz com que a glicemia dele fique acima de 82,8 na maior parte do tempo. E quando isso acontece, o pâncreas, que é o produtor de insulina também, entre outros hormônios, ele trabalha produzindo insulina o tempo todo. E aí a insulina vai subindo, 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 e o diabético tipo 2 vai ganhando peso, vai estocando gordura. Ok. Sem contar que quanto mais a insulina sobe, mais fome o diabético tipo 2 tem. E quando o diabético tipo 1 injeta insulina, também sente fome. Muito bem, então vai aumentando a insulina e a glicemia vai subindo junto, tá? Porque desenvolve-se um processo chamado resistência severa à insulina. Ok, então não importa quanta insulina você tem, a tua glicemia começa a se manter mais alta. Mas chega uma hora que o teu pâncreas cansa. E sabe o que acontece? Tua produção de insulina começa a diminuir e você começa a perder peso. Então como é que um diabético tipo 2 que engordou, começa a perder peso, perder peso, perder peso? Quando acontece esse processo que eu te falei. Quando a produção da insulina fica comprometida porque ele comeu errado, teve um estilo de vida errado, tempo demais, ao ponto que o pâncreas cansou. E aí o pâncreas começa a reduzir a produção de insulina e essa pessoa começa a emagrecer. E isso é terrível. Por que isso é terrível? Porque isso expõe a pessoa a risco de morte. E qual é o risco de morte que eu estou falando? Conforme a produção de insulina vai diminuindo, a glicemia ficando mais alta, o corpo começa a ser privado de energia, ou seja, a glicose que está no sangue deveria ir para a célula queimar e dar energia para cada célula, não vai. E a glicemia ficando cada vez mais alta. E aí o que acontece? O corpo não consegue usar a glicose, esse processo de ação da insulina para usar a glicose está bloqueado, não está funcionando direito, e o corpo precisa de uma fonte alternativa de energia. E ele vai buscar isso na gordura. E a pessoa começa a emagrecer. E aí, esse processo de quebra de gordura gera uma coisa chamada corpos cetônicos.
Até aí tudo bem. Mas, se a glicemia se mantém alta e o corpo começa a queimar gordura, a pessoa vai emagrecendo e começa a queimar gordura e vai emagrecendo, o que acontece é que a quantidade de corpos cetônicos na corrente sanguínea vai aumentando. Esses corpos cetônicos, as substâncias químicas, são ácidas e tendem a acidificar o sangue. E aí o diabético entra num processo chamado cetoacidose, que pode levá-lo à morte. Existe uma faixa de acidez ou basicidade, que é o termo no sangue, que permitem que reações químicas aconteçam. Conforme os corpos cetônicos vão chegando e vão acidificando o sangue, algumas reações químicas vão parando. E isso significa que a pessoa corre risco de morte. Quem está entrando em cetoacidose tem sede, tem fadiga, pode vomitar, tem uma série de processos. Vale muito a pena que o diabético entenda esse processo e corra para um hospital. Então, veja, emagrecer com glicemia alta é terrível para o diabético. Então, por que o diabético pode emagrecer, mesmo sendo um diabético tipo 2? Por conta desse processo que eu te falei. O pâncreas cansa e começa a diminuir a insulina. Diminuindo a insulina, o que acontece é que a glicemia fica mais alta e o corpo precisa buscar na gordura a energia para funcionar. E esse processo pode gerar cetoacidose e a cetoacidose mata. Então, é problemático um emagrecimento no diabetes tipo 2 e no diabetes tipo 1 com insulina alta e com privação de energia para a célula. Esse é o risco de morte que a pessoa corre. Então, a pessoa precisa se preocupar muito com isso. Dentro do meu treinamento de reversão de diabetes, eu tenho diabético tipo 1, tipo 2, emagrecendo e a glicemia ficando cada vez mais baixa. E isso é muito bom. Por quê? Porque a pessoa está se livrando, está revertendo o diabetes. No caso do diabético tipo 1, está precisando de menos insulina, se injetar menos insulina. Então é importante que você saiba isso. Então, por que o diabético emagrece? Baixou a insulina. Pode ser o LADA, pode ser o MOD, pode ser o tipo 2. Então, baixou a insulina no sangue, emagrecimento. Agora, dependendo da condição que você está, você corre risco de morte. E eu quero chamar muita atenção para isso, porque isso é muito importante. E eu explico mais sobre isso aí. Como se alimentar para fugir da cetoacidose e, ao mesmo tempo, começar a reverter diabetes tipo 2 ou controlar muito bem diabetes tipo 1 modulada, ao ponto de precisar de cada vez menos injeção de insulina. Eu tenho uma aula especial para isso, vou deixar o link aí abaixo. Clica lá porque esse vídeo é curto e lá eu detalho com muito mais clareza e profundidade tudo que está envolvido no sentido de mostrar como a alimentação pode te ajudar a não ter pico de insulina, não ter pico de glicemia, se livrar da cetoacidose e melhorar muito a sua saúde. Se você quiser ter mais desse conteúdo, aperta o link aí abaixo, dê like nesse vídeo, compartilhe esse vídeo, porque ele pode ajudar muitas pessoas que estão estudando como você e querendo encontrar onde está a luz no fim do túnel para eu conseguir controlar minha glicemia e ao mesmo tempo me livrar de todos esses problemas e o emagrecimento no diabetes não ser um problema. Forte abraço e até o próximo vídeo.